O Apóstolo, terceira parte, capítulo 7. O cavalariço Antônio. Tigelino, o criminoso condenado e perdoado e então o favorito de Nero, devia o triunfo à sua habilidade de adestrador de cavalos. Nero, que apreciava imensamente carne de cavalo e corridas de carros, muitas vezes participara destas guiando seu carro, nomeara Tigelino chefe das cavalariças que constituíam uma parte importantíssima na corte imperial. Mas Tigelino era ambicioso, não se contentara com esse cargo relativamente modesto, aspirara ao mais alto cargo abaixo do de César, que era o de comandante da guarda pretoriana. Depois de afastar o velho Burrus do seu caminho, afinal, com o auxílio de Popeia, realizou o seu sonho. Entre os cavalariços que tinha sob suas ordens havia um rapaz de nome Antônio, criatura muito simples e que era uma das centenas de servidores e escravos que se ocupavam em serviços grosseiros por não terem aptidões que lhes permitissem fazer outros trabalhos, que acreditava na dominação universal do Messias. Antônio não era um dos hábeis adestradores privilegiados. Seu alimento era escasso e suas vestes paupérrimas. No inverno, andava ao ar livre, simplesmente com uma túnica que lhe deixava expostos os braços e as pernas. Era descalço que palmilhava a neve ou a lama das ruas de Roma no desempenho das incumbências que lhe davam. Havendo alguns de seus companheiros convencido a que fosse visitar Paulo, a mão acorrentada do apóstolo o investiu na fraternidade da fé. Escravizado na carne, emancipou-se no Espírito de Deus, e deste modo o servidor de Tigelino se tornou igual aos outros irmãos da nova família do Messias. Quando, depois de batizado, Antônio participando pela primeira vez da ceia ritual na casa de Priscila, se viu sentado entre escravos e libertos como um igual. Teve a consciência de que existia no seu íntimo uma vontade e a aptidão de ter ideias pessoais que nenhuma circunstância exterior poderia destruir. A besta de carga de Tigelino adquiriu assim uma dignidade humana que nenhum de seus mais privilegiados escravos possuía. Ora, sucedeu que em certa manhã, quando os escravos de Tigelino lhe friccionavam os braços e as pernas curvas de tanto cavalgar, e na ocasião em que um de seus subordinados lhe recitava, para ele decorar, uma poesia em que Nero era comparado a Orfeu, entrou o mordomo comunicando-lhe que a amada escrava e concubina egípcia de seu senhor havia dado à luz um filho. Segundo o costume daqueles tempos, sempre que algum romano livre se tornasse pai de algum filho de sua mulher ou de alguma escrava, o recém-nascido era colocado aos pés do pai. Se este quisesse, o pequeno seria criado com os seus outros filhos e, no caso contrário, desembaraçava-se dele. Depois das massagens, Tigelino foi para sua biblioteca e aí depuseram à sua frente, deitado sobre um lençol, o pequenito seu filho, com as mãozinhas ainda vermelhas, as perninhas levantadas, os olhos fechados e a cara toda franzida. Tigelino mal se dignou de olhar para a criança. É que antes de lhe levarem o filho já tomara sua resolução. Agora que no reinado de César fora promovido ao mais alto cargo do império, não queria ver sua casa cheia de novos bastardos. Planejava casar-se outra vez e não desejava sobrecarregar a futura esposa com a educação de mais um rebento de suas escravas. Em vista disso, desviando o olhar da criança, encarou o carrancudo mordomo e murmurou em voz surda: "Enjeita-o." Isto, na realidade, significava: manda jogá-lo na cloaca máxima.
Nada havia de extraordinário nessa ordem. Inúmeras crianças recém-nascidas, desprezadas pelos pais, eram atiradas como cãezinhos ou gatinhos na cloaca. Levaram a criança dali, mas a ordem de afogá-la naquele esgoto não foi transmitida a algum dos escravos cultos da corte, e sim ao cavalariço Antônio. Deste modo, viu-se ele andando nas ruas de Roma, carregando embrulhado num lençol o pequenino ser vivo. Através da sua fina túnica, sentiu o calor da criança que, a tremer, continuava a chorar. Antônio dirigiu-se para a abertura da cloaca máxima no sopé do Monte Capitolino, no lugar onde o grande esgoto desembocava no Tibre. Ao receber a ordem, não lhe ocorreu a ideia de desobedecer-lhe, pois não era coisa habitual? Havia algum crime no seu ato? Pelo contrário, seus longos anos de servidão o ensinaram a compreender que o único crime que poderia cometer seria o de desobedecer a seu senhor, e quando isto sucedia, o escravo era atirado às feras. A vida humana tinha em Roma tão pouco valor que, durante as corridas, quando algum cavalo precioso caía e era pisado pelos outros animais, ninguém pensava no cavaleiro e sim unicamente no insubstituível cavalo. Os romanos já estavam acostumados a ver derramar sangue humano nos circos, e sempre que um gladiador era morto pelo antagonista ou algum escravo era atirado às feras, a contemplação da agonia de um ser humano não lhes despertava compaixão. Era naquela cidade, naquele mundo, que Antônio fora criado. E, enquanto percorria as ruas em direção ao Monte Capitolino, mal lhe passara pelo espírito a significação do que ia fazer. Mas, assim que se viu mais perto da abertura da cloaca máxima, acudiu-lhe de súbito uma coisa que Paulo lhe ensinara. Deus tem misericórdia de todos os homens. Ele mandou seu Filho à terra para ser torturado e morto, a fim de resgatar com seu sangue os pecados de toda a humanidade. E os que creem no Messias devem, como ele, estar prontos a sacrificar-se e até a dar a vida pelos seus semelhantes. Cumpre que amem a estes conforme o exemplo dado pelo Messias. Do contrário, não poderão reunir-se a ele, não poderão aproximar-se de seu trono depois da morte, nem ser admitidos no reino que em breve começará quando o Messias tornar a terra. A essa lembrança, Antônio estacou, lembrando-se do que ia fazer. Não havia alguns dias antes sido admitido na Irmandade e na promessa do Messias? Paulo não o tornara igual a todos os crentes, tanto escravos como livres? Sim, Antônio acreditava em Cristo e sabia que de então por diante devia proceder como Cristo procederia. Todos os homens são criados à imagem de Deus e são amassados com a massa na mesma carne. A imagem de Deus. Este infante é um filho de Deus. É uma imagem de Deus. Refletiu Antônio, tomado de súbito horror. Ele pertence a Cristo e é meu irmão? Não o matarei. Será um meu filho, pois todos os que acreditam em Cristo pertencem à mesma família. E Antônio resolveu desobedecer a ordem de seu senhor. Não atiraria a criança às águas da cloaca máxima. Levá-la-ia para a outra margem do Tibre, onde a deixaria no orfanato que os crentes mantinham nas vizinhanças da sinagoga. As mulheres do orfanato a aceitariam e velariam por ela. Antônio lhes diria: é um filho meu, é uma criança cristã. Velem por ela em meu lugar. Mas, assim que tomou esta resolução, sentiu-se dominado de um grande medo. Que era aquilo? Havia tomado uma resolução? Poderia tomá-la um escravo, um ser privado de vontade e de alma? Ele não era senhor de si, mas o cego instrumento de um amo.
Sua alma revoltava-se com o ato que ia praticar. Mas que devia fazer? Neste momento surgiu-lhe ante os olhos o azorrague de um capataz, a gargalheira de ferro, as correntes, o circo. Viu mentalmente o grande tanque de peixes do jardim de seu senhor e as imensas maxilas lodosas com duplas filas de dentes escancaradas para tragá-lo. Era à beira do tanque rodeado de grade que os crocodilos dormitavam ao sol. E ele, Antônio, não vira a escrava favorita de Tigelino, antes que este arranjasse a egípcia tocadora de flauta ser atirada aos crocodilos? Não, não podia ser vontade própria. Não se atrevia a ter uma vontade. Não passava de um escravo sem ideias de um instrumento para executar as vontades alheias. Foi com o corpo a trêssoar por causa dessa luta íntima que Antônio chegou junto à abertura do esgoto. Desde tempos remotíssimos, a Cloaca Máxima, uma das maiores obras de engenharia no mundo romano, servia de lugar de despejo para o lixo e imundícias da capital que levava para o Tibre. E este rio, juntamente com as imundícias da cidade, recebia inúmeros cadáveres humanos de gladiadores, criminosos, rebeldes, prisioneiros de guerra, conduzidos a Roma para realce de um triunfo, em seguida decapitados ou estrangulados no templo de Júpiter, e depois atirados no esgoto para alimentar as incontáveis tunas que formigavam nas suas águas. Muitas vezes as águas atiravam às margens carniças humanas, mas ninguém lhes ligava atenção, a não ser os encarregados da limpeza das ruas que as empurravam outra vez para o rio. As margens do Tibre eram um lugar de refúgio para os mais pobres da população romana e para os seus enfermos e criminosos. Quando Antônio chegou com sua carga à abertura do esgoto, viu deitados nas pedras da beira-rio numerosos vagabundos esfarrapados, famintos e cheios de parasitas. Se César fosse tão generoso de pão para os pobres como os nobres o são com seus filhos bastardos para os peixes, estávamos com a vida arranjada, comentou um vagabundo. Antônio quedou-se paralisado em frente da escura boca da cloaca. Do seu interior, para onde refluíam as águas do Tibre, saía um cheiro horrível, imundícias de toda espécie, trapos, carcaças de cães e de gatos boiavam na superfície. Antônio fez um esforço para afastar o pequeno embrulho humano de seu corpo, mas não lhe foi possível. O coração pulsava-lhe com violência, as pernas tremiam-lhe. De repente, recuou, arredando-se da abertura, porque lhe pareceu ver boiando nas águas imundas não o corpo da criança, mas o seu próprio. Era que estivera na iminência de se precipitar no esgoto. Então, na sua linguagem, ele exclamou: Jesus, Jesus, ó Messias Cristo, socorre-me! E caiu de joelhos agarrando seu fardo. E enquanto o suor lhe escorria no rosto, sussurrava: que ia fazer eu? Por pouco que não me atirei na negra abertura da cloaca. Mas tu, Yeshua, Jesus Cristo, me salvaste. Quase atirei 2 vidas à água, mas tu, Messias, me salvaste para me tornar uma parte de ti. E apertando a criança contra o peito, inclinou-se até o chão, murmurando: graças te dou, Jesus Cristo, por nos teres salvo a mim e a esta criança da abertura do esgoto. Em comparação com o horror que agora sentia, nada significavam os outros horrores do azorrague com bolas de chumbo, da gargalheira de ferro, das feras, dos circos, dos crocodilos da beira do tanque. Mas a tranquilidade voltou ao coração de Antônio. Sucedesse o que sucedesse, Cristo, o Messias, estava a esperá-lo com os braços abertos na montanha resplandecente, em companhia dos santos. Ele, o cavalariço Antônio,
se reuniria ao Messias com as torturas que iria sofrer pelo seu amor. Agora compreendia que o que estava fazendo era justo, bom e honesto e que não poderia ser de outro modo. Já não era um escravo sem alma, um objeto inerte a obedecer a uma vontade alheia. Seu corpo, em verdade, se achava à mercê de seu senhor Tigelino, mas sua alma estava com Cristo, estava livre no Senhor. Devia obedecer à ordem de sua alma e, como os homens livres, apenas fazer aquilo que a seus próprios olhos fosse o bem. Antônio agora caminhava em passos rápidos e firmes. Voltando as costas ao Tibre, dirigiu-se ao Monte Aventino, onde havia uma casa em que estivera mais de uma vez. Muitas noites fora lá, saindo às ocultas do dormitório dos escravos, e os seus moradores lhe ensinaram a significação da fraternidade do Messias. Lá partira o pão na companhia de libertos, escravos, soldados, gregos, judeus e romanos. Todos se sentaram juntos como irmãos e trocaram o beijo fraterno. Foi lá que, pela primeira vez, ficou sabendo que ele, um escravo, era possuidor de uma alma e que pertencia a Deus. Nessa casa moravam Priscila e Áquila. Priscila o acolhera cordialmente na Irmandade dos Cristãos. Foi ela que o conduziu para a mesa junto à qual estava sentado o ancião de Jerusalém, o mensageiro de Cristo que conhecera Cristo quando vivo e fora por ele enviado a pregar a boa nova pelo mundo. O apóstolo que servira a Cristo, que partira seu pão com Cristo e fora beijado por Cristo. E Antônio se dirigia às pressas para essa casa, sabendo que nela aceitariam o pequeno ser que levava nos braços. Priscila o recebeu à porta, surpresa, e sua surpresa aumentou ao saber o motivo de sua presença ali. Ela vira acontecer muitas coisas estranhas, muitas pessoas singulares foram procurar o abrigo da fé, e muitas histórias esquisitas lhe haviam sido contadas, mas aquela era a primeira vez que um escravo chegava a trazer nos braços um filho de seu senhor, um filho que salvara da morte, pondo em risco a própria vida. Mas, passado o primeiro espanto, achou tudo muito natural, pois Antônio lhe trazia uma alma, uma pequenina alma a ser acolhida em vez de afogada, a ser criada na fé do Messias em vez de ir parar nas águas do Tibre. Priscila não podia tomar conta da criança porque já estava sobrecarregada com os trabalhos da congregação. Demais disso, ela e Áquila se preparavam para mudar-se mais uma vez para a cidade de Éfeso, para onde o apóstolo os enviara na intenção de ir ficar com eles depois que fosse posto em liberdade. Como poderiam encarregar-se de um recém-nascido, com a perspectiva de uma perigosa viagem e dos dias de luta ingente que os esperava depois? E Priscila resolveu dar a criança a alguma piedosa mulher da sua congregação. Ainda não sabia a quem, mas até fixar a escolha, havia os 2 orfanatos da outra margem do Tibre. Um fora fundado havia muitas gerações pelos judeus, e o outro aberto posteriormente pelos messianistas, perto da casa do apóstolo Pedro. Priscila se recobriu com um véu e, com a resolução que lhe era característica, seguiu rapidamente, acompanhada por Antônio, em direção à Ponte Sublícia. A sinagoga ficava no meio de casas repletas de judeus e de pobres, entre as estreitas e tortuosas ruas do bairro israelita. Em torno do átrio da sinagoga estavam as instituições da comunidade. Uma era a escola, outra a casa de banhos e a terceira um hospital. A seita dos messianistas havia adquirido um prédio e nele Simão Barjonas, o apóstolo dos judeus, fixara sua residência. Um barracão anexo fora transformado em orfanato.
consistia num só cômodo espaçoso com um chão de terra e filas de bancos rente às paredes. Cuidava do orfanato a boa e piedosa Miriam, auxiliada pelas irmãs da comunidade cristã. E a esse orfanato foi entregue o filho de Tigelino, o homem mais poderoso de Roma depois de César, para receber, juntamente com os outros órfãos, os cuidados da instituição e depois ser confiado a alguma mulher cristã para receber uma educação cristã.